Boa noite a todos. Que os nossos pensamentos estejam unidos ao Mestre Jesus e que possamos aproveitar as benesses desse momento, as energias salutares promovidas pelos nossos benfeitores espirituais que nos acompanham e que possamos, dessa breve conversa, aprendermos algo para a nossa caminhada espiritual. O tema que vamos comentar hoje refere-se à reencarnação e os laços de família. E começamos com uma frase que é o título de uma passagem do Evangelho. A reencarnação fortalece os laços de família, em contrapartida, a unicidade da existência os rompe. Nós vamos entender porquê desse título no decorrer dessa explanação. Então, meus amigos, os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como certas pessoas acabam pensando. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados esses laços. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam, procuram uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porém, ao regressarem à erraticidade é o período entre uma encarnação e outra, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. A reencarnação não destrói os laços de família, porque os laços de amor, os verdadeiros sentimentos, unem os espíritos onde quer que estejam, no plano material ou espiritual. Quando retornam à erraticidade no mundo espiritual, os amores, os familiares, os laços de afetividade real permanecem e no plano espiritual se buscam. Esses corações se procuram, ficam reunidos em família e residem juntos. É possível ainda que esses espíritos se encontrem, mas que não residam juntos. Mas quando que isso pode ocorrer? Quando o nível evolutivo entre esses espíritos são diversos. Quando a morada de um espírito não é compatível com a do outro familiar, muito mais evoluído. Eles podem se encontrar, mas não moram juntos, mas ainda se procuram, porque os laços de amor não se extinguem por conta da reencarnação. Muitas vezes, até, uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui na Terra reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos. Pelo quê? Pelo seu mútuo adiantamento. Nem todos esses espíritos afins reencarnam juntos, mas sempre irão se procurar. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os laços de amor unem tanto na matéria como num plano espiritual. Os que se conservam livres, os que ficam lá no mundo espiritual, velam pelos que se acham em cativeiro, encarnados na matéria. Os mais adiantados se esforçam por fazer os retardatários progredirem. Quem está lá no plano espiritual continua cuidando do plano e auxiliando os espíritos afins nas lutas e caminhadas terrestres. Pelo pensamento, estão sempre juntos
de nós. A separação é física e temporária. Por quê? Por conta do amor que os une. Os mais evoluídos procuram trabalhar em benefícios dos mais retardatários, para que possam evoluir juntos, para que possam se manter juntos. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Quanto mais evoluímos espiritualmente, mais os laços de amor, de afeição, são fortes, são reais, porque não estão obscurecidos pelas paixões que nos distanciam de Deus. Quanto mais depurados, mais verdadeiro, mais puro é o nosso sentimento e mais viva é a afeição que une os que se amam. Podem, portanto, percorrer assim um ilimitado número de existências corpóreas sem que nenhum prejuízo afete sua mútua afeição. As famílias espirituais se formam pela afeição, pela simpatia, pela semelhança das inclinações. Os laços de sentimento e de amor, as afinidades, de modo algum abarca sentimentos mesquinhos. Entenda-se que se trata de uma afeição real, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo. Porque os seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos, nenhum motivo têm para se procurarem no mundo dos espíritos. Então, as pessoas que se unem por outros interesses chegam no mundo espiritual definitivamente e não irão se procurar. Duráveis somente o são as afeições espirituais reais, as que se formam, que formam as famílias espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa que as fez nascer. Ora, essa causa, interesses, não subsiste no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. Então, chegando lá no mundo espiritual, mesmo que hajam sido marido e mulher, se essa união foi baseada em interesses materiais, em paixões inferiores, no plano espiritual não irão se buscar. O que fará se buscarem, como vamos repetir de novo, são laços de simpatia e de amor de verdade, que existe de alma para alma. As pessoas que se unem exclusivamente por motivo de interesse, essas não representam nada uma para as outras. A morte as separa na terra e no céu. A união e a afeição que existe entre pessoas parentes são um índice da simpatia anterior que as aproximou. Também se fala de uma pessoa cujo caráter, gostos e pendores nenhuma semelhança apresenta com os seus parentes mais próximos. Nesses casos, se costuma dizer que aquela pessoa nem parece ser da família, ela nem é da família. Dizendo isso, enunciamos uma verdade mais profunda do que se supõe. Mas por que acontece isso? Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipático ou estranho com um duplo objetivo, de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso. Aqui está se referindo aos laços de simpatia ou de antipatia que existem no meio familiar. Nós todos fazemos parte, cada um do seu núcleo familiar,
do seu círculo familiar. E nós conseguimos identificar, com certeza, em nossas famílias, essas simpatias e também as antipatias. Não é uma novidade, não é é um fato realmente que ocorre. Não temos aqueles familiares que nos damos tão bem, com afinidades, carinho e alegria de estarmos juntos. Isso é um indicativo de que aqueles espíritos já se encontraram em vidas passadas no mesmo âmbito familiar ou no mesmo ciclo de amizade e tiveram oportunidade nessa vida de reencarnarem juntos para continuar seus processos evolutivos, um ajudando o outro. Reparem que os laços de família se unem, se constroem pelo amor verdadeiro e o objetivo é de sempre um ajudar o outro na caminhada espiritual. A caminhada evolutiva, ela é individual, mas nós podemos e contamos com a ajuda dos nossos amigos, dos espíritos que nos são afim. E é isso uma das coisas que eu gostaria que a gente fosse fixando nessa conversa. E do mesmo modo que há espíritos que nos simpatizamos, há espíritos no círculo familiar que nós temos certa dificuldade de relacionamento, que nos são antipáticos, onde há esse clima, onde não há esse clima de harmonia, de afinidade. Da mesma forma, é um indicativo de que nós já vivemos juntos com aquele coração, mas muito provavelmente de uma forma não positiva. Terminamos a última encarnação com laços de mágoa, de ódio, de rancor. E agora nós tivemos a oportunidade de nascermos da mesma família para transformarmos esses laços de mágoa, de desafetos, de falta de união em laços de amor. E assim progredir, sendo uma forma que Deus nos oportuniza de transformarmos esses laços em união com o resgate de nossos débitos. Olha só que lindo! Nós podemos vir com os familiares simpáticos e que essa caminhada vai nos ajudar no nosso progresso, e ainda assim nós podemos vir ser oportunizados com espíritos antipáticos, mas podemos resgatar, transformar o que ficou mal entendido, o que foi objeto de rancor, de mágoa, de dor, em laços de afeição verdadeiros. Olha que oportunidade linda que Deus nos dá, que a justiça divina nos proporciona para nós caminharmos para a nossa evolução e a evolução dos nossos irmãos simpáticos ou antipáticos. Assim, os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhe dispensam. O caráter desses espíritos se abranda, seus costumes se apuram, as antipatias se esvaem. Os bons serão os exemplos, os maus serão oportunidades de aprendizado aos bons, que poderão praticar, por exemplo, a caridade. No plano espiritual, lembremos que todos somos irmãos. Temos o nosso Pai maior, Deus, e todos nós somos irmãos em fraternidade. Somos irmãos em Cristo, em Jesus. Nossa família espiritual será cada vez maior. O amor não pode ser egoísta. Vamos aumentar nossos laços espirituais sempre. Estaremos com aqueles que foram objeto de nossas afeições verdadeiras. Voltando lá ao início
do tema dessa palestra, ali, do tema do Evangelho, a reencarnação fortalece os laços de família e a unicidade da alma, rompe os laços de família. Então, se só existisse uma encarnação, se a alma fosse criada ao mesmo tempo que o corpo, não haveria qualquer laço espiritual anterior entre as pessoas da mesma família. Já com a reencarnação, temos sempre uma nova oportunidade de crescer, de evoluir, mesmo que estejamos separados temporariamente dos nossos familiares, por uns estarem encarnados e outros desencarnados. Ou mesmo se no plano espiritual um estiver num plano melhor e o outro num lugar pior. Não estarão eternamente nessa condição. Por quê? Como já dissemos, os mais evoluídos podem sempre ajudar os menos evoluídos nesse processo evolutivo, resgatando esses corações retardatários. E isso acontece mesmo. Reparemos então que a reencarnação fortalece os laços de família cada vez mais. A cada reencarnação, os laços de família se ampliam, a evolução ocorre, a depuração do espírito acontece, os laços de família ficam mais firmes. Com a reencarnação, finalmente, a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, e daí, estreitamento dos laços de afeição. Com a reencarnação ainda, e progresso a que dá lugar, todos os que se amaram tornam-se a se encontrar na terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas não há para eles a perda de toda esperança. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal e que se enterraram. Então, meus queridos irmãos, pensemos, observando a nossa família, que papel estamos fazendo dentro dessa família? Será que somos os bons? Será que somos os ruins? Será que estamos realmente utilizando-se dessa afeição e ajudando no crescimento mútuo, na evolução dos nossos familiares? E se temos aqueles entes familiares mais trabalhosos, mais difíceis, será que nós estamos fazendo a caridade para com eles? Será que nós estamos aproveitando essa oportunidade para transformar esses laços corrompidos pelo ódio, pela mágoa, pelos desencontros, num laço realmente verdadeiro de amor? Reflitamos, meus irmãos, nos nossos núcleos familiares, sobre tudo que conversamos essa noite. Lembrando sempre que todas as palavras que são ditas por quem está aqui são por esta criatura aqui os que precisam mais ouvir. A boca está mais perto dos meus ouvidos. Então, tudo isso que foi conversado aqui serve igualmente para mim. Agradeço a todos pela paciência, por estarem ouvindo essas palavras. Que Deus abençoe a todos, que fiquemos com Jesus nos nossos corações e os pensamentos em alta vibração, para podermos ter uma noite tranquila e enfrentarmos nossos desafios no dia a dia. Que assim seja. Muito obrigada.